mas possivelmente. Lembrei, vamos gravar também. Boa noite a todos, então. Vamos iniciando a nossa aula, não é? E Código Penal. E vamos continuar o nosso. Agora que eu vi que eu tô com chiclete. Nossa aula, não é? Com a continuação de nossa matéria, tá? Nós estamos vendo os crimes contra a organização do trabalho. Vamos terminá-los hoje, ainda bem. E vamos continuar, tá? A matéria. Vocês estão vendo aí, nós estamos. Relação, etc. Já vimos frustração de fraude. Já aqui. Muito bem. Então, alguém mandou mensagem no chat. Fala, poderia aumentar seu volume? Todo mundo está com problema? Não tá conseguindo me ouvir? Porque o volume de microfone eu não sei se aumenta. Deixa eu ver aqui. Existe, às vezes existe, eu nem sei, né? Deixa eu ver aqui. Abrir o mixer de volume. Vamos ver aqui. Não tem. Alto-falante, Cisco, Zoom, tá tudo no máximo. Tô vendo o chat aqui. Estou ouvindo bem. Pra mim tá normal. Vou tentar falar um pouco mais alto, tá? A gente vai chegando e tentando. A mim, a Stephanie tá tranquilo, o Felipe também, Yasmin também tá normal. Tá. Bem, estamos mais um chatzinho aqui. Você novamente está, tô te ouvindo baixo. Tá bom, Carla, eu vou te esperar. Pode sair. Vamos esperar a Carla, gente, porque tá baixo para ela e às vezes nada como entrar e sair das coisas ou desligar e ligar de novo, né? No Xbox, por exemplo, quando dá algum problema, desligar e ligar que o problema milagrosamente se resolve, né? E isso é muito bom. Muito bem. Vamos lá. Gente, então, já vimos na nossa última aula a gente terminou sabotagem, né? Até passei para vocês um videozinho e tudo mais, etc. E vamos chegar e continuar. Só para ter certeza, tá? Beleza? Então, né? Quem puder e quiser pode ligar a câmera, não tem problema. Era o meu, melhorou. Ah, que bom, maravilha. Então, simbora, né? Estamos sem nenhum problema técnico, então simbora, vamos lá, tá? Vamos iniciar a nossa aula. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista, tá? Gente, atenção com o artigo 203, tá? Porque ele é aquele artigo que te pega sem você saber. E quando isso acontece, sinto muito, mas já era. E por que isso? Vocês se recordam bem que os primeiros 3 ou 4 artigos, tá? Contra a organização do trabalho, o crime era cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, nós temos o atentado contra a liberdade de trabalho, nós temos o boicotagem violenta também, mediante violência ou grave ameaça, nós temos o atentado contra a liberdade de associação também, violência ou grave ameaça, nós temos paralisação do trabalho com violência, né? A gente não chegou a ver, né? E agora vem o artigo 203, que é frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Porém, a primeira coisa que a gente verifica é que ela pode ser cometida mediante fraude ou violência.
significa que, se for cometido mediante ameaça ou grave ameaça, não vai haver o crime desse artigo, vai para o geral, que é crime de ameaça. Ok? Então vamos ver. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Frustrar, tá? Bem jurídico tutelado é o direito assegurado por lei trabalhista. E para eu saber se um direito ele é ou não assegurado por lei trabalhista, para eu saber se é um direito ou não, eu tenho que ir na legislação do trabalho, na CLT e nas outras legislações especiais pertinentes, se é que existem. E, portanto, meus caros, essa é uma norma penal em branco, tá? Que você precisa ir em outra legislação para verificar se é um direito assegurado por lei trabalhista ou pela legislação do trabalho, tá bom? Então, bem jurídico tutelado é o direito assegurado pela lei trabalhista. Sujeito ativo, sujeito passivo, qualquer pessoa. Vamos ao tipo objetivo. Frustrar. Frustrar, o verbo frustrar, significa fazer com que não aconteça, evitar que aconteça, evitar que exista, tá? Então, frustrar, não é? E aqui, atenção, já falei, mas falarei de novo, mediante fraude ou violência. Só existem dessas duas maneiras. Se for frustração mediante grave ameaça, não é crime do artigo 203. Não é crime do artigo 203. Não é, tá? É outra coisa. Menos crime do artigo 203. Ok? Muito bem. Então, frustrar mediante fraude ou violência, o quê? Direito assegurado pela legislação do trabalho, acabei de falar, mas falarei de novo, né? Que para eu saber se alguma coisa que está sendo frustrada mediante violência ou grave ou violência ou fraude, viu que engana, quase que eu errei, mediante violência ou fraude, é um direito assegurado pela legislação do trabalho, tá? Eu tenho que ir na legislação trabalhista, ok? Tipo subjetivo é o dolo, vontade livre, consciente, como todos esses crimes, né, de frustrar mediante violência ou grave ameaça. Consumação ocorre quando se frustra mediante fraude ou a violência, esse direito é assegurado pela legislação do trabalho. Tentativa é possível, não é? Quando essa frustração não ocorre por razão alheia à vontade do agente, a ação penal, como todos crimes contra a legislação e organização do trabalho, é pública incondicional. A pena de detenção. E se é pena de detenção, fica claro que o regime inicial só pode ser semiaberto ou aberto. Piló, teria que dar um exemplo de fraude para entender melhor? Claro! Fraude. Vocês estudaram o artigo 171. Recordam do artigo 171? Vamos ver, porque é bom a gente já recordar, aprender alguma coisa, recordando o que a gente já aprendeu. No semestre passado, vocês aprenderam com a professora Lilian, né? Top, se foi ela, é top, ou outro professor. E, olha aqui, ó. Obter apareceu para outra vantagem ilícita em prejuízo à lei induzida mantendo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Então, o que é meio fraudulento? Meio fraudulento é um meio que a pessoa engana a outra, tá? Em que a pessoa coloca a outra em erro para que essa pessoa ache e entenda que está acontecendo determinada coisa, tá? Ah, Filó, você tem um exemplo? Tenho. E que exemplo é esse? Vamos ver. Imaginem só que um
uma pessoa antigamente meio fraudulento. Vamos lá. Era muito comum, tá? Na década de 60, 70, às vezes até começo da década de 80, a pessoa vir em Belo Horizonte pela primeira vez, saía do interior, lá e tal, sujeito rico no interior, riquíssimo no interior, e vinha para Belo Horizonte, cidade grande e tal, primeira e única vez que veio e tal. Estava lá andando no centro da cidade, vendo, por exemplo, o pirulito da Praça 7, né? E fica achando bonito, ou a imagem de Tiradentes, da Praça Tiradentes, né? E aí, então, a pessoa no meio da rua vendo aquilo, ficando maravilhada com aquilo, aquele monumento. E chegava uma pessoa e falava: Você gostou, amigo? Gostei muito. Que lindo, queria comprar isso para mim. Coincidência é meu, estou vendendo. Está vendendo? Estou vendendo. Sério, sério. Isso é da onde? É tal lugar. Ainda manda entregar para o senhor. É mesmo, é. Mas tem que ser pagável. Quanto é? Tantos mil reais, 20 mil reais. E o sujeito rico do interior achando, por incrível que pareça, tá? Até porque você imagina, o máximo que existia no interior antigamente era rádio que pegava com pilha em alguns lugares, né? A informação era pequenininha. E aí o sujeito chegava, pagava lá 20 mil reais e, bem, não recebia o pirulito da Praça 7, claro que não. Né? O sujeito que chega e fala, cara, ganhei na loteria 1 milhão de reais. Nossa, que legal, você vai trocar? Cara, não tô querendo trocar, então tô precisando, tô muito apertado, vou ter que viajar para os Estados Unidos, eu tô vendendo por 15 mil reais. O cara vai lá e compra o bilhete. Isso é uma fraude, é um engodo, um engano, uma casca de banana em que a pessoa coloca outra para ela escorregar. Então, com relação ao estelionato, eu já dei um exemplo. Agora, fraude com relação à legislação do trabalho, né? Pô, vamos lá. Imagine só o seguinte, vamos arrumar um exemplo, né? O sujeito chega, tá? E vamos dizer que tenha direito a receber as verbas rescisórias, ok? Ok. E então, o sujeito chega, vai lá no escritório do patrão, no dia que ele foi mandado embora, para fazer o acerto. E lá, ao fazer o acerto, ele verifica que, tá? Aí o patrão fala, ó, você tem que assinar isso, 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 isso. E o cara chega lá, vai lá, assina, e dos papéis que o cara assina é um recibo em que ele estava recebendo em dinheiro naquele dia tantos mil reais. Tá? Mas na verdade não estava. Então, o patrão, por exemplo, estava frustrando, mediante essa fraude, engano, ardil, né? Algo que leva o outro a erro, um direito assegurado pela legislação do trabalho. Ficou claro, minha cara Mariana? Ou não? Beleza, maravilha. Entendi sim. Obrigado a você pela pergunta. Ah, opa, mais um chatzinho aqui? Ah, tá. É o mesmo. Gente, pena. Detenção de 1 a 2 anos. Significa que juizado especial criminal é que vai julgar, não é? 1 ano. Pena mínima significa que cabe o quê? Suspensão condicional do processo, não é? E multa, além da pena correspondente à violência. Hein? Além da pena correspondente à violência. Então, em caso no crime do 203 ser praticado mediante violência, soma-se também a pena da violência. Nas mesmas penas, gente, do artigo 203, incorre quem? E aí são tipos assemelhados, tá? Na verdade,
ao artigo 203. O legislador preferiu pegar e acrescentar, tá, o parágrafo primeiro. Então vamos lá. A mesma pena incorre quem? Vamos lá. Obriga ou coage alguém. Obrigar é forçar. Coagir é mediante, geralmente, grave ameaça. Alguém, pessoa determinada, não é? A usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. E isso daí é interessante por quê? Porque isso acontece até hoje em dia. Deixa eu ver se eu encontro até uma reportagem aqui. Dívida de compra por empregado. Isso acontecia, tá? É, ah, empregado. É, como é que eu vou chegar e. Deixa eu ver. Dar um exemplo que era muito, 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 muito. é, Muito comum, tá? Ainda é, mas vamos lá. Existia uma novela chamada que é Ana Paula Arósio, e tinha um cara galã também da Globo, esqueci o nome. Terra Nostra? Terra Nostra, muito bem, quem falou? Perfeito, mas bateu. Top, Terra Nostra. Foi o segundo grande trabalho, né? Como é que ela chama? Que a gente falando, a Paula Arósio, que voltou a fazer trabalhos depois de uma década. Depois ela fez o Hilda Furacão, ela deu um tempo, né? E aí então voltou fazendo a propaganda do Pix, né? Do Santander, eu acho. Muito bem. A história, se eu me lembro bem, tá? Ela era italiana, veio com o marido, ou namorado, noivo, não sei, acho que era marido, veio para o Brasil, para trabalhar no Brasil. E chegando aqui, não é? Eles tiveram que pagar essa viagem para quem os trouxe aqui. Eles já tinham então uma dívida e eram também obrigados a comprar determinados produtos lá da loja que o patrão tinha conta, que na verdade acho que era do próprio patrão, indiretamente. E essa dívida era impagável, não é? E isso aconteceu muito aqui no Brasil. E isso acontece ainda aqui. É uma condição quase análoga de escravo, tá? Vamos dizer assim, né? É, e isso daí ainda é muito comum, tá? Quando a gente pensa em escravidão, a gente recorda, né, dos negros amarrados e tudo mais, etc. Hoje em dia no Brasil, tá, já não acontece isso. Porém, e é um porém muito grande, porém, situações análogas a de escravo acontecem. Né? Bom, e como é que é isso? Imagine só o seguinte: alguém chega e te convida para trabalhar nas terras dele, não sei aonde. Você vai. Quanto você vai ganhar? 15 mil reais. Nossa, top demais. Vou fazer meu pé de meia. Trabalhando 2 anos na roça, depois de 2 anos eu saio. Vou ter lá salvo pelo menos 1 milhão e tal. Beleza. Aí você chega lá, o cara fala: olha, é no meio do nada. Ó, tem a vendinha ali do seu Zé, que é meu tio. Aí você faz a sua continha lá e tudo bem, tá? Final do mês eu faço desconto, tá? Tá. E aí então você vai lá e compra 1 quilo de feijão. Quanto é 1 quilo de feijão? 1.000 reais. Você vai lá e compra 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz, 7.000 reais. E assim vai. Chega no final do mês, você está devendo lá. Você gastou lá 30.000 reais, né? Ou seja, o patrão paga os 15 mil reais e fala: não, se preocupa não. Você está me devendo 15 mil reais, você paga no próximo mês
e tal. Só que lá é o único lugar que você compra. Então, na verdade, a pessoa está numa condição de escravo. E é justamente uma condição dessa, tá? Que o tipo penal busca evitar. Olha só, na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém a usar mercadoria de determinado estabelecimento. Você vai comprar ali, tá? Ou se você não comprar ali, você vai morrer, tá? Muito bem. Mas por que esse sujeito obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento? Aqui, ó, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Então, o sujeito está sempre o quê? Endividado. Ah, não, quero sair. Poxa, eu ganhei 15 mil reais. Legal, mas estou devendo 15 mil? Não, quero ir embora. Não, você pode ir embora depois que você pagar sua dívida. Antes de pagar a dívida, você não vai embora, não. Então, a pessoa fica devendo o resto da vida. E, gente, eu ouvi uma reportagem, se não me engano, ano passado, ou retrasado, não lembro, na Voz do Brasil, em que um fato desse ocorreu e foi muito assim triste ver, porque era no interior de algum desses estados mais afastados do Brasil, né? Mais inóspitos, em que as pessoas já era, acho que a segunda ou terceira geração de pessoas que estavam trabalhando para o mesmo grupo, né? E que estavam com dívidas já de ter 3 gerações e que não conseguiam não trabalhar e que recebiam uma miséria pelo trabalho manufaturado que faziam. E essa pessoa ou essas pessoas se aproveitavam desse trabalho manufaturado é caseiro mesmo, tá? Mas que são produtos que tinham um grande valor fora, mas para aquele lugar não. Então, é só um exemplo. E eles não poderiam sair sem pagar a dívida. Então, ficavam lá para sempre. Até que finalmente o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal chegaram e evitaram que isso continuasse a ocorrer. Ok? Ficou dúvida? Acho que não, né? Com relação a inciso 1. Inciso 2, nas penas incorre quem impedir a fazer com que alguma coisa não ocorra, impede alguém, pessoa determinada, de quê? De se desligar serviço de qualquer natureza. Ok. Mediante o quê? Mediante coação. E aí vocês podem ver que eles utilizaram a palavra coação, que pode ser tanto física quanto psicológica no primeiro momento. Entretanto, alguns entendem que precisa ser só psicológica. Coação ou por meio da retenção de documentos pessoais ou contratuais. Isso ocorre muito, né? O sujeito chega, entra na empresa, começa a trabalhar, é um bom funcionário, o patrão banca metade dos cursos para o cara e tal, de repente, um empregado aumentou o seu saber, né? Isso vocês vão ver que acontece sempre. Aumentou o seu saber, aumentei. Então, logicamente, e se você gosta de trabalhar, não é? Qualidade de trabalho e sapiência e força, né, para trabalhar, você sempre vai ser lembrado para alguma coisa. E então, não é? A pessoa chega e fala: Olha, eu recebi uma proposta da outra empresa. Recebeu? Recebi. Então, eu quero. Quero eu vou para a empresa ou você me paga o tanto que estão me oferecendo lá. Às vezes é 200, 300 reais, realmente é pouca coisa. Ah, e às vezes o patrão fica indignado e não paga. Aí o sujeito fala, não, tudo bem, então vou me desligar da empresa, etc. Eu estou pedindo demissão. O patrão chega e fala, olha, você não vai para aquela empresa não, porque eu vou reter sua carteira de trabalho. E o sujeito fica impedido de chegar e impedido de chegar é, ser contratado, não é? Então, olha só, impede alguém de desligar do serviço de qualquer natureza mediante coação. Você não vai aqui, não.
senão eu te bato, te mato, etc. Ou por meio de retenção de documentos pessoais ou contratuais. Isso ocorre muito também, tá? Muito mesmo, tá? Ainda nos dias de hoje. Perfeito? Gente, causa de aumento de pena. E aí eu vou fazer um parêntese sempre quando a gente recorda de alguma coisa que vocês podem ter esquecido e tudo mais. Pergunta é: qual a diferença de agravante, atenuante, minorante e majorante? Vocês se recordam? Se não, ou não? Ó, se ninguém falar não, as pessoas que não falarem nada vão entender que recordam. Então, vou chamar elas para falarem aqui para a gente o conceito, tá legal? Vamos fazer assim. Então, se você não recorda, escreva no chat ou fale no microfone, eu não recordo, que aí eu não falo, Professor, tá? repete para mim a pergunta, que na hora cortou Claro. aqui. Qual que é a diferença entre agravante, atenuante, majorante e minorante? Quem é que se recorda? Sei que as atenuantes e as agravantes são analisadas na segunda fase e elas servem para agravar ou atenuar a pena. E elas estão lá no artigo 61, 65. 62, 65, 66. Muito bem. E as majorantes e as minorantes estão espalhadas na parte especial do código. Muito bom. A Adriana falou, professor, se você puder chegar e dar uma pincelada, que você poderia ser bom para nós. Vamos lá. Uma honra. Foi Felipe, né? Que falou? Isso. Isso. O Felipe falou, é verdade. Então vamos falar só um pouquinho mais devagar para vocês se recordarem bem, tá? O cálculo da pena ela é feito em 3 fases. Então você tem que imaginar que o cálculo da pena é um videogame em 3 fases, tá? E que no final da última fase é a pena definitiva. A primeira fase para você calcular é a pena base, que está lá no artigo 59, não é? E a pena base ela tem que ficar entre o mínimo e o máximo estabelecido em abstrato. Por exemplo, no caso aqui, tá? A pena base, a gente está vendo aqui o parágrafo primeiro, que tem a mesma pena do caput, então a pena base tem que ficar entre 1 e 2 anos, ok? Depois, tá? Vem o artigo 61 e 62, que são as agravantes, e a 65 e 66, que são as atenuantes. Elas são genéricas e servem para todos os tipos penais. E por isso é que elas, como elas são genéricas, elas estão lá na parte geral, tá? E o interessante dessas atenuantes e agravantes é o seguinte, olha só que interessante. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. E aí, então, né, o STJ, interpretando o artigo 61 e também, para não se falar de outra coisa, e o artigo 65, são as atenuantes, as circunstâncias que sempre atenuam a pena, entendeu o seguinte: sempre significa o quê? Nem sempre. É sensacional. Eles entenderam que as agravantes e as atenuantes, elas não podem ir nem para baixo do mínimo, nem para cima do máximo. Significa, então, que, imaginem só, uma das atenuantes, vou dar um exemplo que sempre acontece, das atenuantes. Olha só, são circunstâncias atenuantes. Ser o agente menor de 21 anos, ok? Legal. E ter o agente, aqui, aqui, ó, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, vamos dizer o seguinte, olha só, um roubo cometido por 2 pessoas, tá? Então, um tem menos de 21, um tem mais de 21. O que tem menos de 21, inclusive, confessa o crime. Esse aqui
que tem mais de 21 não confessa o crime. Ok? Situação que geralmente acontece. Chega no final, só que os dois são primários, bons antecedentes, ou seja, a pena base já está no mínimo legal. Todas aquelas circunstâncias judiciais do 59 estão no mínimo legal. Então, no caso aqui, seria 1 ano. Beleza. Um tem menos de 21? Tem. Tem uma atenuante para ser aplicada. E o sujeito confessou? Sim. Então, tem 2 atenuantes para ser aplicada. Só que, o que acontece? Já está no mínimo legal. O que acontece, então? Ele vai ter a mesma pena daquele que não confessa e que tem mais de 21 anos. E aí, então, gente, aquele princípio da individualização da pena é rasgado e jogado no lixo. Não é? Então, uma das características das atenuantes das agravantes é que elas servem para todos os tipos penais e que elas não podem ir além do mínimo e nem além do máximo. Tem que ficar sempre dentro daquele mínimo e máximo. E elas são aplicadas na segunda fase, chamada de pena provisória. A terceira fase é a pena definitiva. Né? Ela ocorre ao final da terceira fase. E essa pena definitiva, essa terceira fase, tá? É que há a aplicação do quê? Das majorantes e minorantes, ou também chamada de causas de aumento e causas de diminuição de pena. E aí, meus caros, essas causas de aumento e de diminuição de pena, elas estão ao longo do Código Penal. Tem causa de aumento e diminuição de pena, ou seja, tem minorante e majorante na parte geral e na parte especial. E lá, você me mostra, claro. Vamos ver primeiro, a gente está vendo lá o artigo 203, né? Parágrafo 2º. Nós vamos ver rapidinho aquela que é interessante. Primeiro vamos ver uma causa de aumento de pena. Aqui. A pena é aumentada, tá vendo? A pena é aumentada. Essa causa de aumento de pena. Por quê? Porque não está no artigo 6162, nem 6566. E mais, olha só, a causa de aumento de pena ou de diminuição de pena, ela sempre traz um número, uma fração ou um número determinado. Olha aqui, nesse caso, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Então, nesse caso, o juiz ele tem que fazer uma conta matemática para chegar no quantum que vai ter que aumentar. Mas ele também fica distrito desse mínimo e máximo. Nesse caso nosso que nós estamos vendo aqui, ele só pode aumentar de 1/6 a 1/3, tá? A pena. Então, vamos dizer que a pena seja, vamos colocar 12 meses, né? Muito bem. E ele resolve aumentar em 1/3. Então, 12 meses mais 1/3 de 12 é 4, total 16 meses. Não é? Não pode ir além disso. E também não pode aumentar com menos. Já nas agravantes e atenuantes, a gente já falou que tem que ficar entre esse mínimo e máximo estabelecido no preceito secundário. Porém, o juiz ele tem uma técnica totalmente científica para aumentar, caso exista uma agravante, né? Por exemplo, vamos dizer que o sujeito praticou mediante tortura o crime. Né? Ele tem uma técnica que ele aumenta que é a técnica do sovaco. O juiz olha para o sovaco e faz o seguinte: aumenta em tanto. Por quê? Porque ele quer. Então, as agravantes genéricas e as atenuantes genéricas, 61, 62, 65, 66, o juiz está adstrito à vontade dele, teoria do sovaco. Então, tem dia que ele vai estar mais feliz, ele vai aumentar menos. Tem dia que ele vai estar mais triste, ele vai aumentar mais. Assim vai. Né? Daí ele não tem que fazer nenhuma conta matemática. Aumenta em tanto. Tá? Essa chamada teoria do sovaco, tanto no artigo 59, tá? Quando tem alguma circunstância negativa, o juiz também aumenta o quanto ele quiser. Tá? Ele é sovaco,
e aumenta. Aumenta o olho pro sovaco e aumenta, tá? Só para vocês entenderem. Na majorante e na minorante, não. Na majorante e na minorante, ele tem que fazer um cálculo. E aqui é que é o terror do estudante de direito, do juiz, geralmente, do estagiário do juiz, que também faz sentenças, não é? Porque ele tem que fazer uma conta, tá? E aí, aqui é uma tristeza, porque, nossa, geralmente sai cada conta absurda, tá? Na prática, tá? Perfeito? Então, no parágrafo segundo aqui, nós temos uma causa de aumento de pena. Filó, mostra outra para mim. Tá legal, vamos lá. Tem o artigo 14. Vocês estudaram aqui do artigo 14. Consumação em tentativa. Vocês se acordam disso. O interessante é que vocês aprenderam o que é tentativa. É quando iniciada, a execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Beleza. E aí, então, no parágrafo único, olha só. Qual que é a diferença de consumação? Significa que com a tentativa, a pena correspondente é diminuída de 1 a 2 terços. Olha, uma causa de diminuição de pena, ou chamada minorante. Então, nós temos, olha lá, eu mostrei uma causa de aumento de pena, né, do artigo que a gente está vendo, parte especial, e aqui estamos vendo uma causa de diminuição de pena, que está na parte geral, tá? Na terceira fase. E aí, feitas essas continhas no final, porque aqui é matemático, o juiz só escolhe entre o valor entre 1 a 2 terços, não é? Escolheu entre 1 e 2 terços? Escolheu. Maravilha. Então, o juiz chega e o juiz chega, então, faz a conta e chega na pena definitiva. Então, sempre quando tiver um sexto, um terço, metade, dobro, triplo, etc., causa de aumento ou de diminuição de pena. Tá legal? Ufa! E aí, olhem para mim aqui agora. Ficou claro? Conseguiram recordar ou não? Sim, maravilha. Então, obrigado a você, Adriano. Gente, então nós estamos vendo aqui, não é, no parágrafo 2º do 203, uma causa de aumento de pena. Então, aumenta 1/6 a 1/3, terceira fase, tá? Se a vítima é menor de 18 anos. Então, a vítima é menor de 18 anos. A vítima é idosa, a vítima é gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental. E aí, então, não é? Ao final, né, a vítima é isso, então a pena na terceira fase é aumentada. E por que ela é aumentada? Porque entendeu o legislador que menor de 18 anos, pessoa idosa, pessoa gestante, pessoa indígena ou portador de deficiência física ou mental são pessoas mais vulneráveis, não é, do que outras. Tá legal? Tranquilo? Então, contem. Se entenderam, maravilha. A gente pode chegar e continuar. Ok? Podemos, né? Então tá bom. Gente, vamos ver então o artigo 204 do nosso querido Código Penal. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Atenção, porque há um entendimento que eu coaduno com ele. Tá? Geralmente as pessoas... algumas pessoas não entendem isso. Mas eu entendo uma coisa muito interessante com relação a isso. Imaginem só o seguinte, gente. Tá fácil. Tá fácil para
nós brasileiros arrumarmos emprego, acho que está difícil, né? Com pandemia e tal, não está fácil para ninguém arrumar emprego, não é? E então, o que que acontece? A CLT, tá? Ela traz determinada, como é que eu vou dizer? Determinada exigência, tá? Proporção de brasileiros em determinadas atividades, tá? Isso é chamado de nacionalização do trabalho. E o que que é essa nacionalização do trabalho? É uma tentativa de defesa, tá? Dos brasileiros frente a é, frente ao trabalhador estrangeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a CLT que fala o seguinte. Olha, então, aqui, ó, frustrar mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Ok? Beleza. E aí, então, isso aqui é a CLT, tá? Vocês vão estudar isso. E aí, estamos aqui, da proporcionalidade de empregados brasileiros. Olha, as empresas individuais, coletivas que explorem serviços públicos dados em concessão, que exerçam atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter no quadro pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Tá? E aí, então, é trazido aqui quais são essas empresas. E aí, meus caros, eu quero que vocês respondam para mim o seguinte: o que vocês acham dessa nacionalização do trabalho, dessa proteção que tem o trabalhador nacional frente ao trabalhador estrangeiro, garantindo que as vagas de emprego aqui sejam ocupadas principalmente por brasileiros, hein? E aí? Professor, eu acho que é bem complicado, porque você não pode impedir que uma pessoa estrangeira que mora no Brasil tenha empregos aqui. Mas a ideia não é impedir, é restringir. Mas você acaba atrapalhando um pouco que essa pessoa consiga emprego. Sim. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade muito maior de capacitação aqui no Brasil. É baixa a porcentagem de brasileiros que têm acesso a curso superior, por exemplo, para conseguir determinados cargos. Então, eu acho que é vantajoso, sim, no sentido de evitar que as empresas maiores importem esses funcionários, ao invés de aproveitar a mão de obra daqui. Uhum. Muito bem. Muito bem, Adriano. Olha, tá muito certo. E alguém? Alguém que não concorda ou concorda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher alguém aqui. Niele, o que você acha, Niele? Você acha que é justo ou injusto que está na CLT? Que tem uma porcentagem mínima de brasileiros trabalhando em determinados lugares. Nicolas, o que você acha, meu caro? Você está do lado da Daniele aqui para mim. O que você acha disso? Meu áudio não saiu, não. Eu não ouvi. Professor. Você não desligou o mute. Mas fala aí, Nicolas, o que você acha?
O áudio já está funcionando. O que você perguntou, professor? O que você acha sobre essa nacionalização do trabalho? Ou seja, uma quantidade mínima de brasileiros tem que trabalhar nas indústrias, comércio, etc., frente aos Eu estrangeiros. acho certo. Eu acho certo. A nacionalização que eu conheço é mais no futebol, a parte do futebol, né? O Campeonato Brasileiro tem que ter a maioria de atletas brasileiros. Mas Uhum. no mercado de trabalho, assim, também acho que tem que ser, ué. Tem que ser a maioria de brasileiros, mas eu acho que tem que ter uma parte também de estrangeiros, né? Para dar oportunidade a todos. Porque nosso país recebe muitos imigrantes. Sim. É Essa é a minha opinião. interessante. Sim, sim. Na opinião, não se esqueça, hein? Não precisa ser contratado, mas só jogar, né? Ou seja, você pode ter no seu time lá Sei 40 que estrangeiros, desde que relacionado. uma quantidade X, exatamente. Miele, vai lá, aperta o botãozinho aí do Unmute e fala pra gente a sua opinião, por favor. Dando direito, se tem uma coisa, é opinião, sobre tudo, né? Eu também. Quem é do direito, né? Tá me escutando agora? Agora estão, sim, senhora. Senhorita, sei lá. Tá lá. Eu estou de acordo com o que o Nicolas falou. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de trabalho. Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente tinha que priorizar mais os brasileiros, dar oportunidade mais para os brasileiros. Porque eu acredito que no país deles, eles vão ter mais prioridades que a gente. Bem. Olha, gente, olha só que interessante. Para resolver esse, e aí está o grande problema, tá? A gente viu o que tem na CLT, a gente viu o que tem no Código Penal, né? Só que olha o que a Constituição fala. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então, olha só que interessante. E aí, logicamente, o artigo 5º, vocês já estudaram, né? Está lá, né? Escrito sobre a liberdade de trabalho e tudo mais. Então, meus caros, há um entendimento na qual eu... Professor, Oi? posso dar minha opinião? Oh, por favor. É porque é o seguinte, é até legal o que está escrito aí nesse artigo, mas nos outros países as constituições são diferentes, né? Tem país que não abre a porta para estrangeiro fácil. Aí os estrangeiros veem o Brasil como, sei lá, ó, lá, vão no Brasil que lá é tudo liberado, né? Por isso que eu acho melhor ter uma porcentagem maior de brasileiros, mas com certeza ter uma porcentagem para imigrantes, sei lá, uns 20, 25%. Uhum. Uma das coisas que... não sei se vocês já viram, tem um programa que se chama 90 Dias para Casar. Não sei se vocês já viram. Ou não. Não sei se vocês já viram. 90 Dias para Casar. É um programa que estrangeiros vão aos Estados Unidos, conhecem, né, rede social e tal, ou conhece aqui, ou conhece de algum jeito algum americano, se apaixonam e eles vão para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem um visto que permite estrangeiros irem para o país e há um tempo de 90 dias que eles podem ficar e eles têm 90 dias para casar. Após esse tempo, expira o visto e eles têm que retornar de onde vieram se não tiveram casado. Tá?
O estrangeiro, tá? Que se está no Brasil como turista em trânsito, temporário ou ilegal, tá? Ele não pode trabalhar. Só o estrangeiro legalizado, tá? Nos Estados Unidos, aquele que está em 90 dias para casar não pode trabalhar. É necessário que ele... eu não sei se... Acho que mesmo depois de casado, ele tem que esperar um tempo de 1 ano, alguma coisa assim, para poder trabalhar. Olha só que interessante, não é? Isso é lá. Aqui no Brasil, se o sujeito ele pode ter o visto para trabalho, e aí ele fica liberado. Mas e aí são o quê? São regras para justamente dar uma ordem com relação a estrangeiro. Ou seja, não adianta o estrangeiro chegar, ficar aqui ilegal, porque ele não pode, nesse caso, trabalhar, tá? Perfeito? Então, nesse caso, a gente logicamente está falando de trabalhadores legais, trabalhadores que estão no Brasil com visto para trabalho e tudo mais. Só que a Constituição, não é? E isso é muito legal, que você, não sei se vocês já foram no Shopping Oi, no Shopping Chavante, não é? E lá tem lojas comerciais em que coreanos estão aqui, né? Às vezes já tem até o filho brasileiro, filhinho brasileiro e tal. Só, às vezes trabalha mais, ou só coreano, ou só chinês, ou só... geralmente é coreano e chinês. Tá? Por quê? Porque essa nacionalização do trabalho não foi recepcionada pela Constituição. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Então, se você está legal aqui no Brasil e pode trabalhar, tá? É garantida aos estrangeiros e brasileiros a igualdade, tá? Perfeito? O Brasil dá muita oportunidade para estrangeiros, às vezes até mais do que para os brasileiros, sem dúvida nenhuma, João. E é interessante você falar isso, por quê? Porque existe, tá? No direito internacional, vocês vão estudar, que é um princípio da reciprocidade. Ou seja, tudo o que é dado a gente é recíproco, eu deve ser recíproco. E vice-versa, de coisas boas e de coisas ruins. Então, geralmente, no Brasil, o que é dado de direito para, por exemplo, na Itália, é dado de tais direitos para os brasileiros que vão lá. Ok? Ok. Esses mesmos direitos são dados a italianos aqui. Sabe? Essa há geralmente uma reciprocidade. Então, exigências para vistos para entrar na Itália são esses. Então, geralmente são os mesmos aqui. Em alguns casos, tá? Para estimular negócios, turismo e tudo mais, o Brasil acaba relaxando, vamos dizer, essas exigências e tal. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Você não sabe que é difícil, e tem os americanos têm os seus motivos, né? Que é muito difícil você conseguir visto para os Estados Unidos. Eu tenho visto de turista lá, consegui e tal, passei, é muito difícil, não sei se você sabe, você tem que vir aqui, né? Você faz via internet, preenche um formulário, imprime esse formulário e tal, paga uma taxa, leva a documentação para pode ser no consulado direto, ou para aqui em Belo Horizonte tem não é consulado que eles chamam, não é consulado, uma agência, né, americana, e lá dentro as regras são todas americanas, é tudo assim bastante rígido. E então depois você vai lá no consulado, e aí tem em alguns lugares, eu fui em São Paulo, tem uma entrevista em que eles tiram um raio-x da sua vida inteira. E, bem, eu quero ir para Disney algum dia. Eu já tenho visto, né? Se não fosse essa alta maluca do dólar que teve e tudo mais, já tinha ido, não é? Espero poder ir para os Estados Unidos e visitar a Disney, voltar e ficar muito feliz lá. Mas eles têm que fazer isso, né? Para o Brasil, não tem essa exigência do Brasil frente, por exemplo, ao americano. Ah, Filó, você acha que está certo? Acho, não é? Acho. O Brasil
precisa estimular muito, é muito bom turismo, vir e tudo mais. E americano ganha em dólar, né? Então pode chegar aqui e gastar muito. Impressionante quando o americano vem aqui. Tá? Ele ganha em dólar e gasta em real. Por mais que as coisas sejam, entre aspas, caras para o nosso padrão. Né? Porque a gente paga muito mais imposto do que eles. Muito mais imposto. Né? Aqui há um desestímulo da nossa produção. Lá não. Lá é o seguinte, produza, produza, produza. Paga imposto de renda. Há um imposto quando você compra as coisas. E é interessante porque você paga. Você vai fazer a compra no supermercado. Você paga lá $100. Aí você já sabe que você, além dos $100, você vai pagar para o Estado mais 10. Não vem que nem aqui. E a gente está começando a aprender por causa dessa alta da gasolina, do diesel, não sei o que lá. Agora está todo mundo mostrando a nota fiscal, né? Lá, olha, imposto é tanto. Então você vê que você paga 60% de imposto. Nos Estados Unidos não acontece nunca. Lá é 10%, ponto. Então você sabe, R$ 100 mais as taxas, 10%. Então você sabe que você vai gastar 110. Você sabe que você vai gastar $200 mais taxas, né? Que é taxa de imposto, né? Mais impostos. Então você sabe que você vai gastar 200 mais 20. Tá? O preço é sem imposto sempre, e quando você vai no caixa, você chega e paga lá mais os impostos e tudo mais. E aí você fica sabendo quanto de imposto você paga, porque aqui está tudo incluído. Por mais que você chegue e pague, não é? Por exemplo, a conta de água, de telefone, de luz. Você paga lá dos R$ 300 de conta de luz. Você fala, estou pagando R$ 300 de conta de luz. Não, de luz você está pagando 200. R$ 100 você está pagando de imposto, de taxa, não é? É um absurdo. Mas é assim. Então, meus caros, por que eu estou falando isso tudo? Porque o artigo 204 ele tutela a nacionalização do trabalho. Mas com o advento da Constituição, brasileiros e estrangeiros são iguais. E se são iguais, meus caros, não há nacionalização do trabalho. Na verdade, havia. Porque a Constituição trazia antigamente, tá? Não traz mais devido a uma emenda constitucional que excluiu essa obrigação. Se não me engano, foi a 7, mas eu não tenho certeza. Existia antigamente uma obrigação de uma porcentagem, tá? Uma porcentagem de marinheiros serem brasileiros quando a embarcação fosse brasileira. Acho que era 2/3, alguma coisa assim. Estava na Constituição. Porém, isso foi retirado da Constituição. Então, a própria Constituição trazia a exceção dessa desigualdade, né? E aí, ok. A própria Constituição pode trazer. Porém, não é? Isso foi retirado da Constituição e agora, meus caros, não existe mais nacionalização do trabalho, tá? Porque brasileiros e estrangeiros são iguais entre si. E nós, brasileiros, precisamos correr atrás, não é? Alguma colega de vocês falou assim, olha, brasileiro não tem muito menos... esqueci... possibilidade... Não, a gente gosta de estudar menos mesmo, geralmente, né? Enquanto nos países, não é? As pessoas buscam por educação. Vou dar um exemplo. Teve uma... foi ontem, eu vi uma notícia deixa eu colocar aqui, ó. Investe. Aquele Aston Kutcher, achei aqui, ó. Olha aqui, ó. Duolingo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu vi ontem. Vocês veem que é verdade. Vocês já ouviram falar do Duolingo? Hein? Duolingo, gente, é um programa, é de graça, e ele ensina vocês a falarem. A Rayane conhece. Eu tenho no meu celular. A falarem uma língua. Ou manterem-se atualizados com uma língua, etc. Tá?
qualquer língua. Isso é muito legal. E é um programinha muito interessante, porque parece um joguinho, né? E tal. E aí, então, a Daisy também conhece, olha. E aí, então, gente, olha só aqui a notícia de ontem, tá? Que eu vi, olha. O norte-americano Ashton Kutcher continua sua veia de empreendedor e investe na aplicação de ensino de línguas. E aí, olha só que interessante. Deixa eu ver se nessa reportagem tem. Não, nessa reportagem não tem. Deixa eu ver aqui. Talvez na Isto é Dinheiro tenha. Vamos ver aqui, ó. É o aplicativo mais utilizado por brasileiros, mas no mundo inteiro tem. Não é só um aplicativo nacional. E esse Duolingo, meus caros, olha só que interessante. Ele mostrou aqui, ó. Olha só como é que a gente está atrás. Cadê? Ô, gente, aqui a língua não é só favorita do Brasil, mas popular em 120 países. Falando, acho que não vai ter aqui também, não. Não tem. Mas falava que o Brasil era apenas o. Vamos ver, vamos tentar a última aqui. Mas me parece que ele era não estava nem entre os 20 mais utilizados, vamos dizer assim, sabe? Muito mais utilizados. Então, nós estamos. Às vezes a gente não gosta. Eu prefiro ver o Netflix do que. Eu prefiro ver o Facebook do que baixar, por exemplo, o OAB de bolso. Né? Falar nisso, gente, dica, hein? Atenção. Filó, já quero me preparar. Nós vamos conversar, hein? Próxima aula. Algum professor já conversou com você sobre OAB? Prova da ordem? Vocês já estão quase na metade do curso, né? Daqui, vocês estão no quinto. Vou contar o quê? Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Depois de 2 anos, daqui a 2 anos, né? Passou no oitavo, vocês já podem fazer prova de ordem. Algum professor já conversou com você sobre OAB? Sim ou não? Vocês têm Não. conhecimento da prova da ordem? Sim ou não? Não? Não. Beleza. Então é o seguinte. Próxima aula, nós vamos. Vocês me lembrem da gente chegar lá na metade da aula, quando já tiver bastante gente, a gente chegar e conversar sobre isso. Tá? Vou dar dicas, vou explicar como é que é a ordem e a gente já prepara. Uma das dicas já vou dar hoje. Tem um aplicativo que é de graça, chama OAB de bolso. E lá você treina questões. Então, em vez de você ficar no Facebook, não, agora é Facebook, não, é Instagram, né? Ou etc., né? Vocês podem já treinar para a prova da ordem. Isso daí é fantástico, não é? Não, comigo não. Muito bem. Então é o seguinte, tá combinado, próxima aula, vocês me lembrem, hein? Fechou? Vamos avançar então com a nossa aula e falar do artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Meus caros, deixa eu explicar para vocês o seguinte: é livre, a Constituição garante, vocês estudaram isso, garante o trabalho livre. Eu vou entregar aqui, mostrar para vocês. Está lá no artigo 5º também, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que significa? Significa que eu posso exercer livremente qualquer trabalho, ofício ou profissão. Desde que, e se a lei estabelecer alguma condição, eu tenho que atender essas qualificações. E lá dá um exemplo, claro que eu dou. Advogar. Para advogar, é necessário que você faça o quê? Que você chegue, você faça um curso de direito, que você passe na prova da ordem e seja inscrito na ordem. Não é? Salvo engano, uma profissão que se ganha muito dinheiro também é de pedreiro. Tá? Ganha mesmo. Pedreiro bom é raro e é caro. Não existe uma exigência legal no Brasil
para que você exerça a profissão de pedreiro. Não é? Qual que é a diferença entre uma exigência e outra? É que uma, ela tem, por exemplo, um conselho, né, a ordem, você tem que ser inscrito na ordem dos advogados. Não é? Muito bem. O que vocês não sabem é que a profissão de advogado, ela tem um monte de regras. Um monte de regras. Você tem um código de ética, você tem o regulamento da OAB, você tem as normas da OAB. Tá? E ocorre que, eventualmente, determinadas pessoas podem faltar com ética dentro do trabalho jurídico. Às vezes por dolo, às vezes por culpa, mas é normal. Se quando isto ocorre, tá? Quando isto ocorre, eu não sei se vocês sabem, isso aí serve para ordem, para médico, para engenheiro, etc. Tá? Todos eles têm o seu código de ética. Contador. E quando essa quebra de ética ocorre, ou quebra de regras ocorre, a pessoa é julgada pelo conselho, pela ordem que ele é inscrito. E existem diversas punições para quem faz isso, quebra essas regras. Às vezes é uma advertência, que é uma advertência verbal. Às vezes é uma advertência por escrito, que fica na pasta. Às vezes é uma suspensão. E às vezes, eventualmente, uma exclusão mesmo da pessoa nos quadros. O artigo 205 estabelece que justamente tem a ver, tá? E essa decisão, vejam só, ela é uma decisão administrativa. Por quê? Porque ela não é uma decisão judicial, ela é uma decisão do conselho. E decisão de conselho ou da ordem, não é? E aí a gente tem duas ordens, a ordem dos advogados do Brasil e as ordens dos músicos. Tá? Ela é uma decisão administrativa. Então, com relação ao artigo 205, bem jurídico tutelado é justamente essa decisão administrativa. Tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo, atenção, é o Estado. E por que é o Estado? Porque o Estado é que chega e fala o seguinte: olha, ordem dos advogados, vocês vão ser criados, vai ser criada uma ordem, vai ser criado um conselho, vocês vão estabelecer as regras e vou dar para vocês o seguinte: somente pode advogar quem for inscrito na ordem, somente pode ser engenheiro quem for inscrito no CREA. E aí, então, né, só pode ser contabilista quem chegar e ser inscrito no Conselho de Ciências Contábeis, de contabilidade, Conselho de Contabilidade. E aí, então, é o seguinte, do mesmo jeito fala, olha, vocês vão julgar os seus membros, os seus pares. E aí, então, o Estado chega, fala o seguinte, olha, direito administrativo, já coloquei bastante poder. Só que eu preciso de direito penal para garantir que a pessoa que tomar essa suspensão, ela vai obedecer a decisão de vocês. E, então, criou-se o artigo 205, tá? Que visa tutelar essa decisão administrativa. Então, é o seguinte, como é que ocorre esse crime? Como é que ele é feito? Quando a pessoa exerce a atividade que está impedido por essa decisão administrativa. Então, quando o advogado exerce a advocacia, quando o médico exerce a medicina, quando o engenheiro exerce a engenharia, e assim vai. Tá? Esse tipo penal só vai ocorrer, meus caros, quando a pessoa exercer. E aí, a doutrina é unânime em falar que esse é um crime habitual, que é necessária habitualidade para que você cometa o crime. Ou seja, um médico que realiza um ato de médico não cometeria a infração. O advogado que realizasse um ato isolado ou não cometeria essa infração.
esse crime, não é? Porque necessitaria habitualizado. Você exerce quando você realiza diversas vezes a atividade. Só que tem uma decisão lá em 1960, 70, sei lá, do STF, que fala que não, o crime da 5 não é habitual, basta que exerça uma vez, ou realize, na verdade, uma vez a atividade que já configura crime. Vocês têm que saber isso, mas tirando essa decisão isolada, lá, muito antiga, toda a doutrina é unânime, eu não conheço um doutrinador que fala que o artigo 205 crime não é habitual. Tá? Então, decisão administrativa, logicamente, já tem que estar transitada em julgado, tem que ser realizada pelo órgão competente, né? Então, vamos dizer que a OAB decida que um médico está impedido de exercer a atividade. Decisão completamente legal, a decisão tem que ser legal. A pessoa tem que ter ciência dessa decisão. Então, se o julgamento foi hoje, a pessoa exercer atividades amanhã e essa pessoa não foi notificada dessa decisão, não vai haver o crime, não é? Então, temos o dolo como elemento subjetivo especial. Tá? É isso. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos, juizado especial julga, cabe suspensão condicional do processo, cabe acordo de não persecução penal também. Ok? Dúvidas? Sim ou não? Ou tá de boa por enquanto? Hein? Tá de boa? Então, se está de boa e ninguém tem dúvida, vamos fazer a nossa chamada. Não é? Vamos fazer a nossa chamada. Gente, o ritmo tá bom? Tá muito leve? Tá num ritmo bom? Ou tá muito cansativo? Como é que estamos aí? Falem, por favor. Eu gosto desta resposta. Tá de boa, professor. É? Não tá nem muito lá, nem muito cá. Tá no meio tempo. O tempo geralmente tá legal a aula. Ah, que bom. Obrigado, gente. Obrigado. Então vamos à chamada. Volta a falar. Se alguma coisa não for legal, por favor, me fale. Não quero falar aqui na frente de todo mundo. Manda um áudio para mim. Liga para mim. Dá uma dica. Alguém reclamou? Filó, não sou eu não, mas um primo meu reclamou disso, entende? Tá? Por favor. Estamos aqui para melhorar e a gente só melhora quando a gente dá um passo para frente, não é? Tá legal? Então vamos lá. Gente, chamada. Adriana tá aí? Presente. Maravilha. Amanda está? Presente. Gente, só um pouquinho que a Andressa está? Se alguém falar no chat, vocês me falem, tá? Não, Andressa não. Arthur. Presente. Bruno. Não. Bruno Leão. Não. Caio Neto. Não. Carla Cruz. Presente. Caroline. Não. Daisy. Presente. Eduarda. Presente. Stephanie. Presente. Fábio. Professor, o Fábio Professor, teve um problema com pode o falar. computador. Fábio. Ele teve um problema com o computador dele. Ele estava presente. Beleza. Felipe. Presente. Jean. Não. Graciele. Não. Guilherme Borba. Não. Guilherme Renato. Não. Elton. Não. Jennifer. João Lucas. Não. João Paulo. Presente.
José Maurício. Presente. Lara. Presente. Larissa. Não? Tá presente. Tá presente. Obrigado. Leonardo. Não? Letícia. Não? Lúcia. Não? Luiz Eduardo. Presente. Maria. Não? Mariana. Beatriz. Não? Mariana Luísa. A Mariana Beatriz, ela respondeu no chat. Obrigado. E a Luísa? Não. Não. Mariana Neves. Não. Matheus Camilo. Presente. Matheus Eduardo. Não. Matheus Henrique. Não. Nicolas. Presente. Niele. Presente. Rafael. Presente. Rafaela. Não. Railan. Está presente. Rafa- Pelo menos ali na Rafael lista. ou Railan? Rafaela. Rafaela. Railan não. Rayane. Railan também. também tá. Lá também tá. Railan E a também. Rayane também. Rosiane. Presente. Sabrina. Presente. Sara. Não. Thomas, né? Thomas ou Tomás? Depois eu descubro o que tá falta. Vitor. Presente. William. Não? Yasmin. Tem áudio. Tá presente. Presente. Maravilha. Obrigado. O Thomas está com problema na internet, pediu para informar. Ah, top. Obrigado. É Tom. Thomas, não Tomás. Obrigado. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito, 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 muito obrigado por tudo. Ainda não sextou, que vocês têm aula agora de quem? Com quem? Matheus. Matheus, Bebê Johnson, não é? Muito bem. Né? Boa aula com o Bebê Johnson aí para você. Direito comercial? Empresarial? Não. Direito Ok. civil. Civil, top. Top. Ah, o que ele está dando? É contratos, eu acho, né? Contrato, É. importantíssimo. Dois. Então, forte abraço. Vamos pro recreio. E aí depois é que sextou. Um abraço para vocês. Beijo do gordo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.